Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles disseram: eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós vemos então Jesus iniciar a sua pregação. E ele vai então para a Galileia, que era uma região onde havia pescadores, como estamos vindo a chamada dos apóstolos, aqueles que trabalhavam como pescadores. Era uma região de comércio, porque também era uma região de passagem. Muitas pessoas passavam por ali, para ir do norte ao sul. Ou seja, o lugar ideal para Jesus começar a sua pregação, que as pessoas iriam ouvir ali a sua palavra e iam espalhar para todas as regiões a pregação de Jesus. E ele começa dizendo assim: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. No fundo, isso são palavras que já estava no comum ali daqueles judeus, daquele povo. Porque o reino de Deus, o tempo se completou, porque são as profecias que eles vão ouvindo sobre o tempo da vinda de Jesus, do Messias, que haveria de conhecer, que haveria de chegar. Então o Senhor anuncia agora: chegou agora. Ou seja, o tempo se completou. Aquelas profecias, por exemplo, do tempo de Joel, feita pelo profeta Joel, onde homens e mulheres profetizarão, os jovens terão sonhos, irão profetizar, não haverá mais guerra e tantas coisas. Ou seja, o tempo se completou, o Messias chegou. Ou seja, o reino de Deus está próximo, está ali. Então convertei-vos e crede no Evangelho. É hora da mudança, de converter-se, de voltar-se para Deus. E é interessante quando então Jesus vai continuando e vê aqueles pescadores e os chama, diz assim a eles, né? Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Ou seja, o que um pescador faz? Ele pega o peixe que estava na água, no mar, e tira dali, do seu habitat. E o peixe então morre. Ou seja, o que no fundo Jesus está dizendo aqui, o que serão futuramente esses apóstolos? Que irão tirar a todos daquela vida sua natural, e eles irão, claro, morrer, mas também irão ressuscitar com Cristo, para uma vida nova, para uma vida sobrenatural. Porque a humanidade que estava então imersa no naturalismo, na sua vida egoísta, longe de Deus, irá morrer para essa vida. Ou seja, serão pescados, tirarão desse lugar, para que possam morrer para essa vida, mas para nascer para uma vida nova, que é a vida sobrenatural, que é a vida da graça. Ou seja, a palavra que produz frutos não é a nossa palavra, não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus, quando ela é pregada na sua integridade,
Por exemplo, se ouvimos bem hoje a primeira leitura do profeta Jonas, que ele vai então a Nínive para pregar aquela cidade que era enorme. Vimos que ele precisava de 3 dias para atravessar a cidade, uma cidade enorme, e ele deveria pregar então, que era uma palavra dura, porque Deus dizia a Jonas que era para pregar aquele povo, senão em 40 anos iria destruir aquela cidade, porque o pecado era enorme ali. Então era necessário pregar a palavra de Deus ali, pregar conversão, para que eles possam mudar de vida, porque Deus iria destruir aquela cidade. E Jonas, nós sabemos, fica muito incrédulo, ele foge inclusive, por isso que ele fica preso dentro do peixe durante 3 dias, e depois, convencido por Deus ali, ele, mesmo com medo, receoso, ele vai e prega. Mas a palavra dele produz fruto, porque aquela palavra vai além da fraqueza dele, além do medo dele, porque a palavra de Deus que foi pregada na integridade. E nós sabemos que aquela cidade se converte, faz penitência, e Deus então aplaca sua ira e não destrói aquela cidade, pelo menos naquele momento. Sabemos que anos depois ela será destruída, porque aquele povo voltou ao pecado. Ou seja, quando a palavra então de Deus é pregada na sua integridade, a graça de Deus age nos corações, independente daquele que prega. Porque é a graça de Deus que age em nós. Ou seja, precisamos sair dessa vida natural, morrer para esse mundo natural, ressurgir para essa vida da graça, através de uma vida sacramental, através de uma vida de oração, de buscar essas coisas sobrenaturais. Podemos pensar que o nosso mundo está imergido nesse naturalismo. Se olharmos para nosso mundo, a partir do século XX, no começo, ou seja, a tecnologia crescendo, a Revolução Industrial já tinha acontecido, as tecnologias estão avançando, começam então a surgir ali automóveis cada vez melhores, depois vai surgir aviões, ali começa então a rádio, já tantas coisas começam a crescer ali. Mas a igreja não, ela se mantém firme na sua doutrina apostólica, na sua liturgia pomposa, maravilhosa, que revela a maravilha do mundo sobrenatural para nós. Então parece que a igreja já não se acomoda mais com esse progresso da sociedade. Então nós sabemos então que inclusive dentro da igreja muitos então neste momento, a partir deste momento, querem esvaziar todo o conteúdo da fé, colocar em xeque todos os dogmas. Porque se era uma sociedade que crescia, que estava em progresso, a igreja também teria que estar nesse progresso. Teria que mudar os seus dogmas, mudar a sua liturgia, mudar tudo, para se adaptar a esse mundo. Mas nós sabemos, pelas palavras de tantos papas que vieram no decorrer desse século XX, principalmente no final, João Paulo II também, que apesar desse desenvolvimento tecnológico do mundo, a ética não se desenvolveu, pelo contrário. Ou seja, desigualdades sociais não foram vencidas. A sociedade propriamente não evoluiu como pessoa, pelo contrário, caiu. Mas muitos então acharam que a solução seria essa adaptação da igreja. Então se tira tudo aquilo que é sobrenatural, se iguala tudo no mundo. Vamos então questionar os dogmas, vamos repensar os dogmas. Não vamos falar mais de céu, de inferno, de purgatório. Vamos mais falar da salvação, vamos falar mais de sacramentos, da Virgem Maria, das devoções. Vamos simplesmente propagar aqui uma igualdade social. Vamos cuidar do humano simplesmente. O sobrenatural já não condiz mais com este mundo em progresso. Nós vemos aí a decadência que a sociedade está vivendo, infelizmente. Ou seja, se tiraram então aquilo que estava próprio da igreja, de colocar a sua moral, as suas doutrinas. Ou seja, não é mais a voz da igreja que fala. Hoje nós vemos claramente que a voz de um cientista, por exemplo, é muito maior do que a voz de um sacerdote. O que a imprensa fala hoje
é muito maior do que qualquer outra pessoa fala, mesmo que seja mentira, nós então colocamos, né, toda a verdade ali. Já tomou o lugar daquilo que é próprio da igreja. Mas é necessário então, como nosso Senhor chamou esses apóstolos a serem pescadores de homens, nós primeiro deixarmos então ser pescados por esta igreja, sair dessa lama naturalista, onde possamos estar vivendo, deixarmos morrer para a nossa própria vontade, para renascer novamente para uma vida em Cristo, para a vida sobrenatural, voltar a buscar os sacramentos, voltar a uma vida de piedade, de devoções. Nós sabemos tantas teologias que muitas vezes negam a presença real de Jesus na Eucaristia, negam a presença dos anjos. Ou seja, voltar tudo isso, a nossa fé diz isso. Então, se a nossa fé milenar diz a presença real de Jesus na Eucaristia, a minha fé tem que se apegar a isso. As coisas mais firmes, não as coisas desse mundo que são passageiras, mas se apegar às coisas eternas, às coisas do céu, às coisas que ficam para sempre. Por isso, vamos rezar cada vez mais, buscar uma vida de intimidade com Deus, de ler a palavra de Deus, viver aquilo e ensinar as pessoas. Ensiná-las a saírem desse mar, muitas vezes, desse mundanismo, para viver a vida sobrenatural. De entender que este mundo que vivemos é um mundo de guerra, é um tempo ainda de guerra, de penúria. Mas não podemos ficar na lamúria, na reclamação, na murmuração, querendo só um bem-estar. Porque nós não vamos alcançar esse bem-estar total neste mundo. Mas nós vamos viver, apesar disso tudo, unido a Cristo. Apesar das cruzes que temos que viver, das críticas que vamos sofrer. Não importa. Porque a nossa vida não é essa aqui simplesmente. Nós queremos a vida eterna junto de Deus. Então vamos lutar, vamos ser também pescadores de homem, de tirar as pessoas desse lamaçal, desse mundanismo e levar então para a verdade de Cristo, através da nossa vida, vivendo integralmente aquilo que Deus nos ensinou e nos ensina através da sua igreja, sabendo que tudo é graça de Deus, não é simplesmente o nosso esforço, mas é Deus que faz tudo. Porque podemos pensar assim, nossa, mas é tão difícil alcançar o céu, é tão difícil passar por essas situações. Ao ignorar esse mundo naturalista, é difícil, claro, mas nós contamos com a graça de Deus. Ou seja, precisamos nos abrir a essa graça de Deus, ou seja, ter uma vida de piedade, uma vida sacramental, nossas devoções a Nossa Senhora, para voltarmos a essa vida de fato junto com Deus. Peçamos então à Santíssima Virgem Maria que nos dê essa verdadeira devoção, ou seja, nos colocar sobre, devócio, nos colocar sobre, essa devoção a ela, aos santos, aos anjos e a Deus, nos colocamos sobre eles, sobre a sua proteção, para que com a graça de Deus então possamos alcançar o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima.